Fala pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa trilogia de moldagem, né? A gente já falou sobre moldagem de prótese parcial fixa, falamos sobre moldagem de prótese parcial removível e para finalizar hoje a gente vai ter uma aula sobre moldagem em prótese total, tá? É, Mais uma vez, essa aula é gravada, vai ficar gravada, então eu fiz uma edição aqui para vocês dessa aula e ao final da aula não tem atividade. Essas sequências de aulas vocês não precisam responder atividade, porque a atividade vocês estão fazendo no laboratório, tá bom? Bom, boa aula e qualquer dúvida a gente se vê lá no laboratório. Grande abraço, tchau. Começar aqui falando da moldagem, da moldagem que a gente tem mais focada para prótese total, tá? Eu usei como referência, né, o, um livro que vocês têm aí na biblioteca. Esse livro que vocês encontram aí pela internet é o livro de prótese total convencional e sobre implantes também, tá? Do Daniel Telles. Esse livro tem aí disponível na biblioteca para vocês e algumas figuras, algumas imagens a gente está usando do próprio livro, tá? Outras são nossas e fica aí uma referência para vocês poderem pesquisar e estudar, caso vocês queiram, tá bom? Vamos falar um pouco sobre moldagem. Vocês já tiveram esse passo a passo, já tiveram uma parte dessa teoria, né? Principalmente no ano passado. E agora vocês estão caindo na clínica e estão começando a ter que relembrar algumas coisas, né? Então a nossa ideia é repassar alguns conceitos para facilitar e para ajustar aí e para vocês conseguirem fazer isso na clínica de forma mais adequada. Vocês tiveram isso no começo do ano passado, né? Então passou-se já mais de um ano e muita coisa pode ter se perdido aí ao longo do tempo. Então eu acho que é muito válido a gente repassar alguns conceitos sobre moldagem. A princípio eu vou começar a falar hoje sobre moldagem de prótese total. Né? Talvez aí na semana que vem a gente volte a falar sobre moldagem em prótese fixa e prótese removível também, tá bom? Então, hoje vai ser uma aulinha onde a gente quer, eu vou falar mais da parte técnica, tá? Não vou entrar muito em conceito, porque querendo ou não, a nossa matéria é uma matéria muito clínica, tá? E por ser uma matéria muito clínica, é importante a gente tentar passar mais o passo a passo clínico para vocês. Então, vocês vão ter a aula, vocês vão ter todo o conteúdo, então tem a parte de teoria da aula, isso vai estar com vocês, vai estar disponível para vocês. Só que o que eu vou explicar, as áreas que eu vou dar mais ênfase, é na parte técnica mesmo, tá ok? Então, hoje a gente vai falar de prótese total, mais especificamente de moldagem para prótese total. Tá ok? Então vamos lá. E aí vai uma frase, né? Uma frase que eu gosto de colocar bem no começo da aula, né? Que uma moldagem pode ser feita de várias maneiras e não de qualquer maneira, tá? Essa frase é importante porque muitas vezes a gente subjuga ou subestima a moldagem, acha que é um procedimento simples, fácil, e na verdade a moldagem não tem nada, não tem nada de fácil, não tem nada, né? Você tem pacientes que têm uma limitação de abertura, você tem pacientes que têm um dente do siso lá atrás. Então, para você efetuar uma moldagem de forma correta e adequada, muitas vezes você tem que repetir diversas vezes a moldagem. Na verdade, esse passo a passo que eu quero passar para vocês, que eu quero ensinar a vocês novamente, é justamente para evitar que vocês tenham que repetir várias vezes a mesma moldagem. Tá? Então volto a falar, eu provavelmente devo pular alguns slides, que é parte de conceito, né? Que é perguntinha de prova, a gente não vai fazer prova disso, mas eu quero passar a parte técnica para vocês.
tá ok? Então vamos lá. A primeira moldagem que a gente vai passar é a moldagem anatômica, tá? E a moldagem anatômica, ela é uma cópia, né, do que a gente do que a gente tem na boca ali naquele momento, né? Então o paciente acabou de chegar, eu preciso ter uma cópia, eu preciso ter um modelo, muitas vezes para levar isso para um articulador, para poder estudar e poder ver o que eu posso fazer para esse caso. No caso da moldagem anatômica para a prótese total, ela tem outras finalidades, né? Então, a princípio, eu vou conseguir avaliar nessa moldagem anatômica todas as estruturas anatômicas que o paciente tem. Eu vou conseguir avaliar se o paciente tem um rebordo mais atrófico, eu vou conseguir observar se o paciente tem um rebordo, se tem uma tuberosidade melhor, se tem uma retenção maior. Então, tudo isso eu vou conseguir avaliar nessa minha primeira moldagem, que a gente chama de moldagem anatômica. Tá ok? Essa moldagem, ela tem que abranger todas as estruturas anatômicas que a gente tem, tá? Então, eu preciso ter uma boa cópia da região do palato, do fundo de vestíbulo, da tuberosidade, do tuber da maxila, tá? Das rugosidades palatinas, tudo isso eu preciso copiar. E muitas vezes, para eu conseguir fazer essa cópia, eu preciso afastar as estruturas. Um erro muito clássico de vocês, durante a clínica, na hora de fazer essa moldagem, é que no momento que vocês levam a moldeira na boca, vocês esquecem de afastar o lábio, de tirar o lábio da moldeira. E muitas vezes você não copia a região do fundo de vestíbulo, tá? Porque o lábio está ali sobreposto na moldagem. Então vocês acabam moldando o lábio e não o fundo de vestíbulo. E aí dá um negativo diferente, dá uma impressão diferente do que a gente está visualizando na boca. Tá? Então é importante nesse momento a gente afastar bem os tecidos moles, né, os lábios, língua, para poder conseguir fazer uma boa moldagem. Tá? É importante também a gente usar materiais que têm uma consistência maior, né? Que eles sejam um pouco mais densos, né? Porque aí você consegue também ter um afastamento desses tecidos de forma mais adequada. Tá? Como eu falei, a gente não vai perder muito tempo aqui na parte de conceitos, tá? A moldagem, ela precisa, sobretudo, inicialmente, de uma moldeira, né? E aí, qual moldeira que eu vou escolher? Qual que seria a minha melhor moldeira? A melhor moldeira depende um pouco de qual material que você vai utilizar para fazer a moldagem, entendeu? Então, no caso de prótese total, a primeira característica que essa moldeira tem que ter, ela tem que ser uma moldeira rasa, tá? Ela tem que ser rasinha aqui, ela não pode ser muito profunda nessa região, tá? Que eu estou passando aqui com o cursor do computador. Então, assim, se ela for muito profunda, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir moldar de forma adequada, tá? Vai ficar muito material de moldagem entre a minha moldeira e os tecidos que eu quero copiar. Então, o ideal é que essa moldeira seja uma moldeira rasa. Repetindo, isso é só para os pacientes desdentados totais. O paciente que tem um dente na boca, ele já não pode estar utilizando esse tipo de moldeira, tá ok? Então, a primeira coisa, essa moldeira tem que ser rasa. Ah, professor, então eu tenho que ter um jogo de moldeira para prótese total e um jogo de moldeira para paciente dentado? Precisa, tá? E precisa ter de vários tamanhos, né? Precisa ter... Normalmente, essas moldeiras elas têm tamanho 1, 2 e 3, tá? Tanto superior quanto inferior. Então, primeira coisa a gente já decidiu, moldeira rasa, tá? A segunda coisa que a gente precisa buscar, e aí entra a questão do material, essa moldeira ela vai ser lisa ou essa moldeira vai ser perfurada, tá? E aí entra a questão do material. Tá? Antigamente se usava muito a Godiva para fazer essa moldagem.
hoje em dia, pela questão da própria biossegurança, né, e de não, principalmente numa clínica de uma faculdade, você não ter como controlar é, essa biossegurança, você acaba optando por outros materiais. A Godiva é um excelente material de moldagem, só que para você usar ela, você precisa aquecer água, aquecer em algum recipiente, tá? Então você pode trabalhar de duas formas. Você pode trazer uma garrafinha térmica com água quente, colocar essa água quente em um copo descartável e trabalhar com a Godiva. Pode ser. Tá? Mas olha só o trabalho que você vai ter que ter. Você vai ter que ter uma garrafa térmica, você vai ter que aquecer isso em casa. Essa garrafa térmica tem que ser boa, porque senão, até chegar na faculdade, até você utilizar, isso acaba esfriando, então você acaba não podendo utilizar. Então, para simplificar, a gente acaba trabalhando com alginato mesmo, que também é um bom material de moldagem. Tá? Só que aí, o alginato, você precisa ter uma retenção maior na moldeira. E essa retenção ela vai se dar pelos furinhos da moldeira. Então, é importante que essa moldeira que vocês vão comprar, ou que vocês já têm, seja rasa e perfurada, porque essa moldagem anatômica vocês vão fazer inicialmente com alginato. Tá ok? Conceitos de modelo, né? O modelo é a réplica, né? É a cópia positiva aí da nossa boca, né? Da boca que a gente quer moldar. E esse modelo anatômico ele pode ser feito em gesso pedra, não precisa ser feito em gesso especial, tá bom? Ah, mas eu tenho gesso especial, quero usar o gesso especial. Posso usar? Pode, mas você vai gastar mais dinheiro. Não precisa usar gesso especial, tá bom? O custo acaba elevando mais para vocês, tá ok? Como eu falei, os materiais dessa moldagem anatômica pode ser tanto um alginato, tá? Eu gosto de trabalhar com algumas marcas de alginato. Eu gosto muito do Hidrogum e do Orthoprint. São dois materiais que a gente tem uma boa consistência, eles têm uma boa reprodução dos detalhes, ela tem uma boa resistência ao rasgamento também, mas não deixa de ser um alginato, tá? Então, para facilitar a minha moldagem, eu uso o alginato que tem uma qualidade melhor, tá? Então, assim, a chance de eu errar ela é menor. Entretanto, se eu usar um outro alginato, um Avagel, por exemplo, que tem uma qualidade inferior, se eu souber trabalhar com ele, eu também consigo obter os mesmos resultados, tá? Eu posso usar um silicone? Pode. Eu posso usar Godiva? Pode. O silicone, eu acho que é gastar muito dinheiro, tá? É uma forma de você gastar dinheiro sem ter essa necessidade, tá? Uma moldagem de silicone você acaba tendo um custo maior, tá bom? Principalmente vocês que muitas vezes vão acabar errando essa primeira moldagem e vão ter que repetir. Então, a desvantagem do silicone é essa, você vai ter um custo muito maior, tá bom? A Godiva eu já falei, né? É um excelente material de moldagem, o custo dele é fantástico, né? Uma das melhores qualidades dele é o custo, ele é um material barato, porém tem uma questão técnica que você tem que levar a água quente e isso acaba atrasando muito aí o nosso atendimento, certo? Então, o nosso material aí de eleição vai ser esse a princípio, tá bom? Vamos usar o alginato inicialmente, tá ok? Uma vez que a gente escolheu essa moldeira, né? Essa moldeira rasa pode ser perfurada, ela pode ser de metal, como pode ser de plástico também. Existem algumas moldeiras rasas de plástico também. O importante é que essa moldeira tenha retenção, tá? Algumas moldeiras ela tem uma espécie de uma canaletinha que aumenta a retenção do alginato, você pode utilizar também. Outras, ela é simplesmente perfurada e você pode utilizar. Importante, duas coisas: moldeira rasa e precisa ter retenção, seja ela por uma perfuração ou por uma canaleta, tá ok? Essas moldeiras, o nome já fala, são moldeiras de estoque.
o que significa ser uma moldeira de estoque? Significa que é uma moldeira que é padrão, né? Que você compra na Dental e aí você vai ter o tamanho um, 2, 3, que nem você ir numa loja e escolher uma roupa, né? Então você vai ter o tamanho P, M, G. E é isso que vai acontecer no momento que você compra essa moldeira. Só que o seu paciente vai variar, né? Então você tem a moldeira lá que tem 3 tamanhos diferentes. Só que muitas vezes você tem que personalizar, individualizar essa moldeira para conseguir obter uma moldagem mais correta, tá? Então a primeira coisa que a gente orienta vocês a fazer é provar a moldeira, tá? E é fundamental a prova da moldagem, a prova da moldeira. Então vocês vão pegar essa moldeira sem material nenhum de moldagem e vão levar para a boca do paciente. Vamos ver se essa prótese, se essa moldeira está bem adaptada, se ela está abrangendo todas as estruturas anatômicas que eu quero copiar, se ela está curta, se ela está muito longa. Às vezes ela pode estar sobreestendida e aí ela pode causar náusea no paciente. Às vezes ela pode estar muito curta e não está copiando de maneira adequada. E isso vocês vão fazer nesse momento, no momento que vocês vão selecionar a moldeira. Tá ok? Então é importante vocês colocarem a moldeira na boca e observar, no caso da superior, observar nessa região posterior se você está se essa moldeira está contornando todas as estruturas que você quer copiar, se está copiando nessa região posterior a região da tuberosidade, do tuber, né? No inferior, a mesma coisa. Então, vocês coloquem a moldeira, pede para o paciente abrir bem a boca e ver se a moldeira está abraçando, se ela está envolvendo essas estruturas anatômicas na região posterior. Então, é importante abraçar o tuber na palatina e é importante abraçar essa região da região do trígono reto molar, tá? Que é essa região posterior da mandíbula, ok? Depois que você provou, né? Então, assim, essa situação que a gente está apresentando aqui, ela não pode existir, tá? Tem que existir essa situação. Você tem que abraçar ambos os lados de forma uniforme. É importante também, na hora que você colocar, você já vai treinando a forma com que você coloca essa moldeira na boca, a forma como você afasta o lábio. Então, isso você já vai ensaiando como que você vai moldar quando tiver com material de moldagem sobre a moldeira, tá? Outra forma que você pode fazer, e isso aqui é interessante porque muitos de vocês acabam trabalhando em dupla, então um tem um jogo de moldeiras, o outro tem outro jogo de moldeiras, mas às vezes tem que usar o mesmo jogo de moldeira. Para você não abrir, provar e gastar uma moldeira sem saber se a forma, se é o tamanho correto, você pode medir a boca do paciente, né, com um compasso de ponta seca, e você leva isso para a moldeira e vê se isso está adequado, né? Assim você consegue medir sem tirar a moldeira da embalagem. Então, se você vê que ele não vai caber, você já vai para uma outra moldeira e acaba abrindo só uma. A outra continua lá estéreo dentro do saquinho, tá bom? Aí vai uma dica para vocês economizarem aí esterilização, porque às vezes tem um ou outro, 2 pacientes, provou não serviu, mas aquela que você provou serviria em outro paciente, você já não pode mais usar porque você já tirou e provou em um paciente, tá bom? Então, é legal essa dica aí do compasso, você pode provar e depois levar para a boca e ter certeza que que a moldeira está adequada, tá bom? Ok, vamos falar um pouco agora sobre o alginato, né? Como eu falei para vocês ali na seleção do material, né? A gente vai trabalhar com alginato porque é um material que vai atender esses requisitos que a gente quer e é um material que vai ter um custo melhor para vocês também, ok? Por que que ele é um bom material? Porque ele é fácil de manipular, ele tem uma boa fidelidade, ele produz, você acaba tendo uma menor deformação dos tecidos, tá? Então é importante, é um material
que atinge todos esses requisitos, como eu tinha falado anteriormente. Antes da gente manipular o alginato e levar para a boca e realizar a moldagem, é importante a gente fazer isso, que é a personalização, a individualização dessa moldeira, que é uma moldeira padrão, tá? Eu falei isso para vocês, eu comentei isso com vocês já, e eu vi poucos de vocês fazendo isso na clínica. Então, os poucos que já começaram a moldar errado, né? Sem fazer essa individualização. Então, existe uma cera, isso vem de Nadental, que chama cera periférica. Ela é uma cera, tá? Que ela vem com uma canaletinha interna. Essa canaleta, ela serve para você contornar a moldeira, como está mostrando aqui nesse slide. Você precisa dessa cera? Não, não precisa. Você não precisa comprar essa cera, tá? Mas essa cera, ela vai facilitar a sua vida. Agora, você pode usar uma cera utilidade aí também, ou até mesmo uma cera 7, para fazer essa individualização, tá bom? Então, se você por um acaso perceber que essa moldeira ela está muito rasa e que você precisa estender um pouco mais essa moldeira, você vai colocar um pouquinho de cera até que essa cera atinja o nosso fundo de vestíbulo, tá? E aí a gente vai contornar e vai levar essa moldeira na boca do paciente, combinado? Então, conforme você vai individualizando essa moldeira, para que essa moldeira fique o mais próximo possível daquele rebordo, você vai provando, você vai levando na boca e vai provando. Então, a nossa individualização, eu tenho que chegar com a minha cera até a minha região de fundo de vestíbulo, tá? Se por um acaso a minha moldeira está muito curta, eu tenho que estender essa cera até que ela contorne toda a estrutura anatômica, tá? E no final eu tenho que, após a minha moldagem, ter copiado todas essas estruturas anatômicas aqui, tá ok? Uma outra forma que pode facilitar aí para vocês é usar uma seringa, tá? Uma seringa maior, onde você pode colocar o alginato nessa seringa e começar a colocar o alginato nessa região de fundo de vestíbulo. Primeiro, para fazer essa moldagem, você precisa ter alguém te auxiliando, tá? Então, enquanto tem alguém te auxiliando a colocar o alginato na moldeira, você com a seringa coloca já o alginato contornando todas as estruturas anatômicas que você quer moldar, tá ok? Depois que você contornou, você pega e coloca a moldeira. E aí você tem uma moldagem que consegue abranger todas essas estruturas anatômicas. Tem uma técnica de moldagem onde você utiliza o próprio alginato, tá? Você faz uma primeira moldagem, depois que você fez essa primeira moldagem, você faz um alívio, tá? E depois faz uma nova moldagem com alginato, tá? Aqui foi utilizado 2 alginatos de cores diferentes, só para exemplificar e facilitar aí a visualização de vocês, mas isso pode ser feito com o mesmo material, tá bom? Uma vez que você faz a sua moldagem, né, é importante você copiar todas as estruturas anatômicas. Depois que você copiou todas as estruturas anatômicas, a gente vai buscar obter esse modelo. Tá? Que modelo que a gente vai ter? Um modelo anatômico. Tá? Antes da gente partir para a obtenção do modelo, eu acho importante relembrar alguns cuidados que a gente precisa ter. O primeiro é ter uma modificadora. Tá? O que é uma modificadora? É um Tupperware, onde você vai ter um pouquinho de água, uma esponjinha Scotch Brite para não deixar esse alginato em contato direto com a água, né? Esse Tupperware ele tem que ter uma tampa, tá? Para você poder fechar e manter aquele ambiente úmido, tá? Porque aí o alginato consegue ter uma estabilidade maior por um tempo maior, tá bom? Seria bom a gente ter também um spray
qualquer spray, pega aquele bom ar, não, desculpa, aquele passe bem da sua mãe, tira o passe bem e coloca lá uma solução de hipoclorito a 1%, né? Então você põe uma porção de hipoclorito para 10 porções de água, coloca ali e aí você borrifa esse alginato, onde você vai conseguir ter uma boa desinfecção. E hoje, ainda mais hoje, né, durante esse período, é importantíssimo você fazer isso para evitar qualquer tipo de contaminação ou infecção cruzada é, dentro da nossa clínica, né? E depois, posteriormente, se Deus quiser, no consultório de vocês. Tá bom? Aqui tem passo a passo da moldagem com Godiva. Eu não vou ficar repassando a moldagem com Godiva porque a gente não vai fazer muito lá, tá? Então eu vou direto para nossa moldagem com alginato, tá bom? Uma vez que eu fiz a minha moldagem com alginato, é importante que eu consiga copiar todas as estruturas, né, de fundo de vestíbulo, toda a área do meu rebordo, todo o palato, tá? E no caso do inferior, é importante a gente copiar, né, toda essa região de trígono retromolar, né, da papila trígono retromolar, essa região da fóvea submandibular, tá? Que normalmente é uma região de retenção, obviamente todo o nosso rebordo, assim como o fundo de vestíbulo também aqui do inferior. Tá? Todas essas estruturas são importantes porque é através dessa estrutura que a gente vai obter um modelo e a gente vai começar a confeccionar a nossa prótese total. Certo? Uma vez determinado isso, a gente parte, né, para a segunda etapa. Só um lembrete, assim, por que a gente às vezes usa o silicone para fazer essa moldagem anatômica? Porque existem alguns pacientes que, por alguma razão, infelizmente, algum infortúnio, por razão de algum tumor ou alguma neoplasia, precisou fazer alguma cirurgia na boca. Um caso bem típico é quem tem comunicação bucosinusal, né? Ou fenda palatina. Esses casos, às vezes a gente tem que moldar, e essa região da fenda é uma região que fica com uma retenção muito grande. E aí o alginato, como ele não tem grande resistência ao rasgamento, às vezes na hora de moldar, na hora de tirar a moldagem, pode rasgar e ficar um pedaço de alginato lá dentro. Então, para esses casos, é importante usar um silicone, que é um material que tem uma maior resistência ao rasgamento. Tá? Então, são esses casos que a gente gosta de utilizar, que a gente prefere utilizar o silicone. Tá ok? Vamos ver se a gente consegue passar um videozinho aqui, que seria a delimitação. Uma vez que eu vazei esse modelo, eu já tenho meu modelo anatômico. Volto a falar, esse modelo pode ser em gesso pedra, não precisa ser em gesso especial. E aí, a partir do momento que eu tenho esse gesso especial, esse modelo, né, em gesso pedra, eu vou delimitar uma área que é importante, né, que é as áreas chapeáveis, né, a área chapeável da minha prótese. Ou seja, o limite, eu vou delimitar qual que vai ser o limite da minha prótese, tá bom? Então eu vou passar o videozinho aqui rapidinho para relembrar vocês aqui. Vamos ver se ele vai rodar. Vamos lá. Então, uma vez com o modelo em mãos, com um lápis, tá? Você vê que o modelo está copiando toda a área de tuber, tá? Toda a região de tuber, e a região de fundo de vestíbulo também, toda a região de freios, bridas. O meu limite entre palato mole, palato duro, palato mole também. E aí eu vou começar a demarcar o que é área chapeável, o que qual é o limite da minha prótese, tá? Então, assim, inicialmente é importante a gente visualizar e muitas vezes é importante até fazer isso com o paciente na cadeira, porque você consegue verificar na boca do paciente se o que você está marcando aí está correto ou não, tá?
Então, essa marcaçãozinha aqui, ela é feita com o próprio lápis, tá? E eu vou separar o que, que é a minha área chapeável, o que, que é o meu limite da prótese. Por que, que eu preciso separar isso? Porque isso vai separar a minha mucosa que tem estabilidade, que está fixa ali no osso, na minha maxila, a minha mucosa que tem mobilidade, a minha mucosa que se movimenta. Tá? Então, não é interessante que minha prótese ultrapasse esse limite, porque se ela ultrapassar esse limite, ela vai estar entrando numa área onde a mucosa se movimenta. E aí duas coisas podem acontecer. A primeira é a prótese machucar. Né? Então, se a prótese tem uma boa retenção, ali naquela região onde a mucosa vai entrar em atrito com a prótese, vai gerar uma afta, uma úlcera traumática. Ou se a prótese não tem uma boa retenção, o que vai acontecer? Essa prótese vai começar a cair. O paciente vai colocar a prótese na boca e a prótese vai ficar soltando, vai ficar caindo. Tá bom? Então é por isso que é importante a gente delimitar essa área que a gente chama de área chapeável. Tá? A maioria de vocês já fez isso no laboratório ano passado, tá? Mas é importante repassar esse passo a passo, porque vocês vão ter que repetir isso, só que agora vocês vão ter que repetir isso com um paciente, ao vivo, tá? Com o paciente lá, para fazer o quê? Qual que seria o nosso próximo passo? Nosso próximo passo aqui agora seria a confecção da nossa moldeira individual, tá ok, pessoal? Então, legal, pessoal. Agora que a gente obteve a nossa moldagem anatômica, a gente tem o nosso modelo anatômico, a gente delimitou a nossa área chapeável, agora a gente vai para a moldagem funcional. Mas antes, para eu conseguir fazer minha moldagem funcional, eu preciso fazer, confeccionar a minha moldeira individual. Né? Então, através dessa moldeira individual é que eu vou conseguir fazer minha moldagem funcional. Então vamos lá. A principal função na minha moldeira, na minha moldeira individual é eu conseguir fazer o selamento periférico. Né? E para que é importante o selamento periférico? Graças ao selamento periférico que a gente vai ter aquele efeito de ventosa, a gente vai ter aquele efeito, aquela adesão da prótese no palato ou no rebordo do paciente, tá bom? Então, uma vez que eu já delimitei qual que é tecido mole, que tem mobilidade, qual tecido, qual a mucosa que tem uma inserção no osso, eu vou começar a confeccionar a minha, a minha moldeira individual, tá? A gente já passou isso para vocês, tá? Então, é importante, caso vocês ainda tenham dúvida, perguntar para a gente na clínica quando a gente voltar, para ver, para tentar resolver quais são as principais dúvidas que vocês podem ter, tá? Aqui a gente tem até um exemplo aqui de duas placas de vidro, né? Quando a gente coloca uma gota de água e duas placas de vidro, vocês dificilmente conseguem separar elas, tá? Que aí é onde você tem aí uma grande força de coesão, de adesão da pressão atmosférica. Então a gente acaba tendo uma retenção. E a prótese não é muito diferente disso. Agora, para isso funcionar na prótese, a gente precisa ter o selamento periférico. A partir do momento que a gente não tem o selamento periférico, a gente não consegue gerar essa adesão da prótese, tá bom? Então, essa prótese, essa moldeira individual, ela vai ser confeccionada aí em cima daquele nosso modelo de estudo, tá? Então, o modelo anatômico, aquele nosso modelo anatômico que a gente fez inicialmente, ele não só serve para você analisar toda a anatomia do dente, do rebordo do paciente, como também vai ser útil no momento da confecção da nossa moldeira individual. A primeira coisa que a gente tem que fazer
na hora de confeccionar essa moldeira individual é fazer os alívios, né? Alívio com cera. Então eu já recortei meu modelo, eu já delimitei a área chapeável, depois eu vou fazer alguns alívios. E esses alívios eles têm que ser, sobretudo em algumas regiões retentivas. Então, a princípio, região onde vai ter uma retenção maior, você tem que aliviar. Tá? E regiões onde você tem uma estruturas anatômicas que você não quer que gere uma compressão, como por exemplo as rugosidades palatinas. Tá? Então, com relação à retenção, é importante a gente visualizar se nessa região do tuber, da maxila, tá? Se essa região está muito retentiva. Se tiver muito retentiva, tem que aliviar com cera. Uma outra região muito comum na maxila é essa região aqui de fundo de vestíbulo anterior. Tá? Essa região também tem muita retenção. Então, para confeccionar a nossa modelo individual, a gente precisa aliviar essas regiões. Tá ok? Na região de rugosidades palatinas também é importante para que não exista nenhuma compressão nessa região. Tá ok? Já o inferior, a região onde normalmente tem uma maior retenção é nessa região da fóvea submandibular. Tá? Então essa região aqui, onde fica a linha miloioídea, essa região é uma região onde tem uma retenção maior. Então, se a gente não aliviar de forma adequada, na hora que a gente for colocar essa moldeira individual na boca, vai machucar, vai pressionar o paciente, tá bom? E obviamente, todas as áreas que você visualizar ali que tem uma retenção maior precisam ser aliviadas, tá bom? Aqui também um videozinho rapidinho de como a gente pode fazer esse alívio, tá? Sempre aquecendo bem a cera, tá? Se a gente não consegue, se a gente não aquece bem a cera, a gente acaba gerando várias camadas de cera e esse alívio acaba virando, acaba sendo exagerado mais do que precisa. Então, no modelo que a gente tem uma maior retenção, a gente precisa buscar esse alívio, tá ok? Então, cada modelo vai ter uma região diferente para aliviar. Né? Então, vai ter paciente que não tem essa retenção aqui no rebordo, então você não vai precisar aliviar. Paciente que tem uma atrofia muito grande. Essa região de tuber, às vezes o tuber é mais estreito, mais fininho, mais expulsivo, e se isso acontecer, você não precisa aliviar. Tá? Então, não existe uma regra, tem que aliviar tudo, não tem que só aliviar alguns pontos, não. Você tem que aliviar áreas nobres. Na maxila é a região de papilas, né, das rugosidades palatinas, região da ráfia palatina também, e as áreas retentivas. Tá? Isso vale tanto para o superior quanto para o inferior. É sempre avaliar aquele modelo, né, aquele seu modelo de estudo, aquele seu modelo anatômico, e ver se aquele modelo tem muita retenção ou não. Tá? Uma vez que a gente confeccionou, a gente não pode esquecer também do cabo da moldeira individual, tá? A região do cabo muitas vezes é a parte que mais dá trabalho, ou a parte que o pessoal mais erra, porque está trabalhando com a resina lá, a resina tem um tempo de trabalho, vocês não estão acostumados, a não ser quem já trabalha com isso, né? Em laboratório de prótese, já está mais acostumado a trabalhar com a resina, tem uma intimidade maior com a resina, mas quem não tem, normalmente chega na hora do cabo, desesperado, o material está tomando presa e aí acaba colocando o cabo numa posição errada, fora de alinhamento, ou com uma angulação que depois não dá nem para você fazer a moldagem. Se você chegou naquele momento e o material já está tomando presa, não tenha pressa. Finaliza a base de prova, a moldeira individual, finalizou a moldeira individual, depois você vai lá e só faz o cabo. Não tem problema nenhum, dá para você fazer num segundo momento, manipular o acrílico de novo e depois fazer o cabo na angulação certa, sempre na linha média.
mais ou menos 45 graus tem que ser essa inclinação desse cabo, tá bom? Se esse cabo ele ficar reto aqui, nesse sentido, a gente não consegue ter espaço para o lábio. Então o lábio vai ficar pressionando para cima, tá? E aí a gente não vai conseguir ter uma boa moldagem. Então essa angulação sempre tem que ser mais ou menos 45 graus com relação ao rebordo do paciente. Se for inferior, a mesma coisa, tá? E esse cabo também não pode ser para trás, porque como que você vai moldar o paciente de trás para frente? Então, esse cabo ele tem que ser bem posicionado. E esse posicionamento desse cabo também tem que ser na região de linha média do paciente, ou o mais próximo possível disso, tá? Então, uma vez que eu já fiz os alívios, né? Uma vez que eu já fiz o alívio, uma vez que eu já... Aí depois a gente tem que isolar esse modelo, né? Aliviado, e aí a gente pode confeccionar a nossa moldeira individual, tá bom? Existem vários materiais que você pode fazer, mas a gente vai trabalhar mesmo com a autopolimerizado, tá? Então eu não vou entrar muito aqui no detalhe dos outros materiais, vou falar mais sobre a moldeira feita com resina acrílica autopolimerizada, tá? Uma vez que você manipulou de acordo com o fabricante, você vai esperar essa resina entrar numa fase mais borrachoide, tá? Uma fase que dá para você manipular, né? E depois, com todo cuidado, você vai colocar esse material numa placa de vidro. Eu gosto da placa de vidro porque a gente consegue padronizar a espessura dessa moldeira individual. Tem gente que tem experiência, que já trabalha com isso há muito tempo, consegue simplesmente manipular e ir acomodando sobre o modelo. Mas quem não tem experiência acaba deixando a moldeira com muita irregularidade e com áreas onde ela fica muito grossa e áreas que ela fica muito fina. Tá? Então a placa de vidro ela serve para padronizar a espessura dessa minha base, dessa minha moldeira individual. E aí a gente utiliza para limitar essa espessura o quê? Ou uma moedinha, né? Usa duas moedinhas aqui, obviamente do mesmo valor, eu gosto de 50 centavos. Ou pode colocar uma lâmina de uma ou duas lâminas, depende da espessura que você quer, de cera no cantinho da placa de vidro, tá bom? Tem gente que gosta de colocar um palitinho, que padroniza mais ou menos naquela espessura. A verdade é que o ideal é que a nossa espessura dessa moldeira individual fique em torno de 2 milímetros, tá? Ela não pode ficar muito grossa, tá bom? Então, uma vez que a gente conseguiu tirar que a gente estabeleceu essa espessura, a gente vai começar a acomodar ela no modelo e começa a remover o excesso, né? Então você vai colocar no modelo, vai ter um monte. Você com o Lecron molhando no monômero do acrílico, no líquido do acrílico, você vai removendo o excesso. Se você perceber que já está tomando presa essa moldeira individual, desencana, esquece de tirar o excesso, deixa que depois você tira, depois que tomou presa, tá bom? Então aqui são alguns tipos, né? Como eu falei, não preciso ficar mostrando para vocês aqui isso. Vamos lá passar um videozinho, né? A gente já mostrou, né? É uma sequência de vídeo, né? A gente já mostrou a delimitação da área chapeável, a gente mostrou já o alívio e agora a confecção da moldeira individual. Primeiro é feito aí um alívio, o passado isolante, né? Aqui eu peguei uma lâmina, dobrei em duas, né, para ter mais ou menos aí 2 a 3 milímetros de espessura, tá? Na minha placa de vidro. Se eu não me engano, eu acabo usando um saquinho de plástico para fazer isso, porque aí eu não preciso sujar muito com vaselina, tá? Então eu pego um saquinho de plástico, coloco bastante vaselina dentro desse saquinho, tá? Então, depois que eu manipulei essa resina e essa resina está no tempo de trabalho correto, eu pego e jogo dentro desse saquinho e coloco esse saquinho entre as placas de vidro. Tá? Acho que vocês vão ver aí
no vídeo. É importante não ficar misturando muito. A modelo individual ela não precisa ficar totalmente incolor, ficar sem bolha nenhuma. Ela pode ter um pouco de bolha, não tem nenhum problema em ter um pouco de bolha nela, mas se você pode evitar, não custa nada, tá? Então, você começa a trabalhar com a... Você termina a manipulação, tá? E começa a testar, ver como é que tá, né? Então ela não tá boa, ela tá grudando na luva, então não vamos dar continuidade, tá? Na hora que ela entra numa fase mais mais borrachoide, aí a gente consegue trabalhar um pouquinho mais. Ó, eu estou colocando dentro do saquinho. Dentro desse saquinho tem um monte de vaselina que eu já espalhei, tá? Coloco entre as placas de vidro e faço a compressão para padronizar a espessura da nossa moldeira individual, tá? Depois que eu faço isso, é mais uma vantagem do saquinho, porque você só puxa o saquinho, né? Você só abre o saquinho, ó, e fica fácil de você remover e começar a acomodar essa base de acrílico que você fez. E aí você começa a acomodar no modelo, né? Já removendo um pouco dos excessos, tá? Então, aonde você começar a observar que vai ficar com muito excesso, você já pode ir removendo com a mão ou com um lecron, tá bom? Sempre molhando muito a mão para fazer isso, tá? Ó, você tá vendo que eu já estou removendo o excesso. Primeiro com a mão mesmo, o excesso mais grotesco, assim, mais grosso, eu estou removendo com a própria mão, né? E depois com o próprio lecron molhadinho molhado no líquido de monômero, eu vou removendo o excesso, tá? Chegou nesse ponto, você está vendo que está tomando presa e que você não está conseguindo remover, deixa tomar presa. Você remove depois e remove esse excesso na broca, tá bom? É melhor do que você perder ou acabar rasgando a sua base de prova, a sua moldeira individual aí, tá ok? Depois a gente coloca o cabo. Volto a falar. Deu tempo de fazer o cabo? Ótimo, já vai lá e faz. O cabo ele não pode ser muito fino, ele tem que ser o suficiente para te dar firmeza na hora de pegar e ele tem que ter essa angulação mais ou menos de 45 graus, tá? Né? Se não deu tempo de fazer durante a confecção da moldeira individual, não tem problema. Depois você manipula mais um pouquinho de resina acrílica e cola ele lá. Tá? É importante ele estar na linha média, mais ou menos, do paciente. Tá? Ele ter uma boa estrutura para ele não quebrar na hora da moldagem. E a inclinação de 45 graus. Tá bom? Ele não precisa ser bonito, ele precisa ser funcional. Certo? E aí, enquanto esse material vai tomando presa, eu ainda vou acomodando o monômero. Legal, removi, você vê que a superfície dele ainda está um pouco irregular, principalmente nessas regiões onde eu dei o acabamento com a mão mesmo, né? Então você vê que fica uma superfície irregular, mais áspera, né? E aí eu não posso levar isso para a boca desse jeito, tá? Então eu preciso remover esse excesso, dar um acabamento e dar um polimento. Aí agora entra uma questão que é muito importante, tá? Quando a gente marca lá no modelo área chapeável, a gente está separando a área de tecido mole da área de tecido, desculpa, o tecido mole que tem movimentação, que tem mobilidade, da área da mucosa que tem inserção, que não tem mobilidade, tá? Então, para eu conseguir esse efeito de ventosa, essa adesão, essa coesão da minha prótese total, o que eu tenho que fazer agora nesse momento? Eu vou diminuir mais ou menos 1 milímetro da minha área, chapeável. Então,
Eu delimitei lá a minha área chapeável. Agora, na hora de desgastar essa minha prótese, dessa minha base de prova, desculpa, minha moldeira individual, eu vou deixar 1 milímetro aquém da minha linha chapeável, da minha área chapeável. Por quê? Por que eu estou desgastando a mais do que devia? Vocês estão vendo que aqui dá para enxergar a área chapeável, o limite da área chapeável? Porque aqui nessa região eu vou colocar um outro material de moldagem, tá? Vamos ver se aqui fica num ângulo melhor. Ops. Então, aqui fica melhor para explicar. Essa aqui está a minha moldeira individual antes de dar o acabamento. Então, a minha área chapeável é essa linha demarcada aqui. Eu tenho que deixar mais ou menos 1 milímetro aquém dessa linha, tá? Ela não pode invadir, porque o meu material de moldagem vai ocupar esse espaço. Então, eu vou fazer uma moldagem funcional e essa moldagem funcional é que tem que copiar aquela região, tá ok? Então, é importante que essa moldeira individual não invada como está aqui, certo? Porque aqui ela está empurrando a mucosa e que depois, quando a gente fizer a moldagem, vai dar a impressão que o rebordo do paciente é maior do que realmente é, tá? E aí a gente pode ter problemas. Olha como está marcando aqui em cima, olha a linha como é que está lá em cima. Só que tudo isso daqui, ó, é mucosa livre, é mucosa que se movimenta. Então, se a minha prótese invadir essa área, provavelmente a minha prótese vai ficar se movimentando na hora do paciente falar. Então, aqui eu vou fazer já os alívios, eu vou diminuir esse 1 milímetro e também já vou fazer o alívio das regiões onde tem freios, bridas, né? Que são regiões que eu não quero que minha prótese invada. Ela não pode ocupar esse espaço, ok? Aí eu vou começar a primeira etapa da moldagem propriamente dita, né? A primeira etapa da moldagem é a moldagem que eu falo que é a moldagem do selamento periférico. Então eu vou começar o vedamento periférico. E isso pode ser feito de duas formas. A primeira forma é a forma talvez mais simples, é você utilizar um silicone de condensação ou adição na consistência densa, tá? Essa forma ela é mais rápida, ela é mais fácil de se fazer, tá? Só que você precisa ter um pouquinho mais de experiência para fazer isso, para conseguir visualizar. E óbvio, para você poder fazer isso, você precisa ter um produto chamado adesivo de moldeira, tá? Além do silicone. Então, esse é o método mais fácil, mas você precisa ter um pouco mais de experiência. Você precisa ter um pouco mais de conhecimento nessa região, nessa área. A gente vai fazer a técnica mais chata, mais difícil, mais trabalhosa, mas essa você não precisa ter tanta experiência para conseguir fazer, tá? Então a gente deve usar a Godiva, agora aquela Godiva em bastão, tá? É uma Godiva verde, ela é um bastãozinho verde, ela é de baixa fusão. Então, por ser de baixa fusão, você vai lá, aquece na lamparina, coloca naquela região da moldeira individual e leva isso para a boca, para começar a moldar o quê? Exatamente aquele 1 milímetro que a gente deixou aquém na moldeira individual, tá ok? Só que aí a gente leva para moldar direto na boca do paciente, tá bom? A gente usa a moldeira a Godiva de baixa fusão porque ele é um material muito bom, tá bom? Ele é um material barato, só que ela tem uma grande desvantagem, tá? A maior desvantagem dela é que por ela ser de baixa fusão, ela aquece muito rápido e ela esfria muito rápido. Então, para quem não tem muita experiência, você acaba às vezes, se você não tiver cuidado, você pode queimar o paciente ou então fazer uma moldagem inadequada, tá? Mas aí a gente vai fazer um passo a passo aqui para vocês, para facilitar aí a vida de vocês na hora de fazer essa moldagem lá na clínica, tá? Vamos ver. Então, eu vou começar a aquecer esse meu bastão e vou colocar naquela minha borda, na borda da minha moldeira individual, para eu conseguir o que? O vedamento periférico, tá?
É importante que eu coloque esse meu material, essa godiva, e que eu consiga levar isso para a boca e conseguir copiar a estrutura anatômica. Se eu não consigo copiar, às vezes porque o material já começa a esfriar, você não está trabalhando com o material de forma adequada, ele vai ficar irregular, tá? Você vai perceber algumas dobras no material e uma superfície mais áspera. Quando você consegue moldar, ele fica de forma mais lisa e uniforme, tá ok? É importante também que esse material ele não invada a parte interna da minha moldeira, tá? Então, aqui eu fiz o selamento, então aqui é a parte interna da minha moldeira, aqui é a parte externa da minha moldeira, tá? Se essa minha godiva ocupar essa parte interna, eu tenho que aquecer um Lecron, remover esse excesso que está aqui na parte interna, aquecer novamente isso e levar para a boca para copiar de forma mais adequada. Tá? Se de repente você foi lá, colocou a sua godiva para copiar lá o selamento periférico, e aí você leva para a boca, e aí naquela região toda a godiva acaba escoando e aparece só a moldeira individual, não fica nenhum verdinho da godiva, isso significa o quê? Significa que você não removeu o suficiente da moldeira individual. Então aí você tem que tirar a moldeira individual e acrescentar novamente a godiva. Eu preciso ter esse espacinho aqui de godiva. Entendeu? Então é importante esse vedamento periférico. Vocês vão fazer na clínica com silicone, desculpa, com a godiva, tá? E isso é uma parte que eu acho muito chata da prótese total. Tá? Eu confesso assim, que essa é uma parte muito chata, mas é uma parte fundamental para você ter uma boa adesão. Muitas vezes, quando você termina esse selamento periférico, a moldeira individual já fica com retenção, você já tem trabalho para tirar a moldeira da boca do paciente. Tá? Tamanho o efeito que a gente consegue de adesão por conta desse selamento periférico. Então é muito legal, é uma das fases mais importantes e não pode ser negligenciada, tá? Então, principalmente para quem não tem experiência, que não sabe trabalhar ainda com essa godiva, a gente vai segmentar, né? Aqui no caso vamos começar pela maxila, então eu vou segmentar cada etapa que vai ser moldada. Então eu vou pegar minha moldeira individual e vou fazer algumas marcaçõezinhas. Primeiro a região de tuber, depois a região de pré-maxila, né? Depois uma região mais anterior, região de freio labial anterior, tá? Por quê? Cada segmento desse eu vou fazer de uma forma, eu vou fazer separadamente. Eu não vou colocar a godiva ao redor da minha moldeira inteira e levar para a boca, porque a chance de eu errar vai ser muito grande. Então eu vou colocar só um pouquinho nesse setor do tuber, levo para a boca, copio. Ficou bom? Aí eu vou para o próximo passo, passo 2. Levo para a boca e assim por diante. Tá? Então, a primeira região é essa região que a gente chama de espaço coronomaxilar, tá? Que fica aqui entre o processo coronoide, né, e o tuber da maxila. Essa região aqui, ó, ela tem que ser bem copiada. Então, a gente começa com a nossa moldeira individual, primeiro naquela região posterior. Faz um lado primeiro, depois faz o outro lado. Copiou, tá lisinho, tá bonitinho, não tem excesso, não tá faltando, a gente parte para a segunda região, que é de fundo de vestíbulo bucal, que é essa região. Muitas vezes essa região, ela já tem bridas, freios, e aí a gente precisa copiar muito bem essa região. Né? Então, é importante estar sempre lisinho, sempre sem excesso, e aí a gente copia essa região de fundo de vestíbulo. Tá ok? Copiou, ficou legal, vamos partir para a próxima etapa, que é a região anterior, tá? Que é a região de fundo de vestíbulo labial.
Então, vocês começam a observar que na região onde tem inserção de bridas, de freios, a gente deixa aliviado, fica as marcaçõezinhas na própria Godiva. Isso aqui já é uma moldagem, tá? Já é o início da nossa moldagem. E essa é a parte mais trabalhosa. Depois que a gente finalizou essa parte anterior, né, tem que ter muito cuidado com esse freio. Tem gente que tem essa inserção desse freio mais no rebordo. Então essa parte tem que estar aliviada, a moldeira tem que estar aliviada também, tá bom? Então a gente tem que fazer essa cópia mais adequada. E depois que a gente faz essa região anterior, aí a gente vai para a região posterior. Aqui mais um exemplo, né? Tá bonita essa foto mostrando o quanto tem que ser, o quanto que tem que ter de alívio caso o paciente tenha um freio labial aí mais evidente. Bom, se a gente fecha isso, isso vai gerar uma região de trauma, vai machucar o paciente. Aí a gente vem para a região posterior para finalizar, né? Essa região a gente tem que tentar identificar esse selamento posterior ou região de pós-dummy, também é chamada, é saber identificar a linha que delimita o palato mole do palato duro. Muitas vezes a gente pede o paciente abrir a boca e falar alguma coisa, ou falar que aí você vai ver a vibração do palato mole e você vai conseguir enxergar aonde que é essa linha que delimita palato mole do palato duro, tá ok? Se eu invadir o palato mole, na hora que o paciente for falar ou for engolir o alimento, o palato costuma, na hora da deglutição, ele levanta para o bolo alimentar descer, como está aqui. O que acontece? Se a minha prótese está invadindo esse espaço, na hora que o paciente for engolir, vai entrar alimento entre a prótese e o rebordo do paciente. Isso é extremamente desconfortável, além de poder soltar a prótese do paciente. Então é importante a gente identificar essa linha aqui, ó, que delimita, e nem sempre é tão claro assim para a gente chegar. Tem paciente que você vê direitinho, tem paciente que é mais difícil. E se você invade essa área, você gera um problema. O paciente vai falar, conforme vai movimentar o palato mole, entra a área entre a prótese e o rebordo, e aí o efeito de ventosa, o efeito de adesão e coesão, ele deixa de existir, a prótese cai, tá? Então é importante fazer esse selado posterior também, né? Então a gente vai lá, acrescenta um pouquinho na região posterior, coloca em posição para copiar da melhor forma possível. Então pronto, aqui eu cheguei num ponto onde eu já copiei e já fiz todo o meu selado posterior, o meu selado do meu fundo de vestíbulo anterior, da região do posterior, do tuber, da região anterior. Eu fiz todo o meu selado periférico. A partir do momento que o meu selado periférico está perfeito, está ok, aí eu posso partir para a moldagem propriamente dita com o material específico que a gente eleger. Tá ok? O inferior a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai segmentar esse selamento periférico, tá? Principalmente vocês que ainda não têm tanta experiência, tá? Então, primeiro a região posterior, depois a região intermediária e depois a região anterior, tá ok? Então, chanfradura do masseter, tá? Essa região é importante a gente moldar. Olha como tem que estar liso, não pode estar craquelado, não pode estar irregular, não pode estar áspero, não pode ter pontas, tá? Então essa superfície ela tem que estar lisa, tá bom? E assim a gente vai estendendo essa moldagem do selamento periférico até a região anterior, tá? Então, primeira região de chanfradura, depois a gente estende para fundo de vestíbulo bucal, fundo de vestíbulo labial, tá? Para fazer a moldagem da região da linha milioídea, né, da fossa distolingual, da fossa submandibular aqui, a gente precisa já fazer é, alguns movimentos funcionais, pedir para o paciente fazer alguns movimentos funcionais, tá? Como, por exemplo, colocar a língua para fora, colocar a língua para um lado, para o outro, tá bom? E aí a gente dá continuidade na nossa moldagem. Então, também dessa forma,
A gente vai moldando do posterior, da região posterior para a região anterior. Até que todo o meu selamento seja preenchido. Tá? Feito isso, aí a gente vai partir para a última etapa, né, que é a moldagem propriamente dita. A moldagem propriamente dita, ela é feita basicamente com dois materiais, né? A gente vai trabalhar na clínica com a pasta de óxido de zinc-eugenol, né? A mais conhecida é a Lisanda, mas tem outras marcas também. Vantagens dessa pasta, ela é barata, então o custo dela é muito bom. Ela é, ela é difícil de trabalhar, já não é uma vantagem, né? Já é uma desvantagem. Ela acaba grudando muito no rosto do paciente, então antes de usar a gente tem que passar a vaselina no rosto do paciente, principalmente se ele tem barba, bigode. Isso daí é um grande problema, mas ele é um excelente material de moldagem. As moldagens com a pasta Lisanda é fantástico, tá? A desvantagem dela é que é difícil de trabalhar com esse material. Ele é um material muito denso, para espatular no começo é chato. E tem um outro detalhe: esse material ele não aceita repetição. Então, vamos supor que você moldou e ficou uma bolha, ou ficou faltando material, ou por alguma razão não ficou boa a moldagem. Você tem que tirar toda aquela lisanda, tá? E tirar a lisanda não é fácil. E muitas vezes você perde o seu selamento periférico. Tá? E aí você tem que começar tudo de novo com a Godiva lá, fazendo o selamento periférico. Então, ele é um material bárbaro, muito bom, custo é excelente, só que você tem essa grande desvantagem que se você errar, você perdeu toda a moldagem. Já o silicone, se você usa um silicone de condensação, por exemplo, ou de adição, você tem uma desvantagem que o custo dele é um pouco mais alto, você precisa de um adesivo de moldeira, obrigatoriamente, porque senão ele vai descolar da moldeira. E você vai ter uma outra. Só que a vantagem dele é o seguinte: você errou a moldagem, você destaca isso mais facilmente, você não perde o selamento periférico e você consegue fazer a moldagem novamente, tá? Sem grandes problemas. Com a pasta alisando, se você errou a moldagem, esquece, desmarca o paciente, limpa o paciente primeiro, desmarca o paciente e na semana seguinte você continua tudo de novo, tá? Porque ela não aceita pequenas correções, tá bom? Então a pasta alisando aqui ela é uma pasta a pasta, né? Então você tem um catalisador e uma base, né? Você mistura até ficar homogêneo, leva isso para sua moldeira individual, que você já fez o selamento periférico anteriormente, e leva isso para a boca. Aí, uma vez que você posicionou essa moldeira na boca, você vai pedir para o paciente fazer movimentos funcionais, né? Um lado para o outro. Você vai pressionar o lábio contra essa moldeira individual, para você copiar o máximo possível, tá bom? Aqui ela é na boca, tá? E aqui, a moldagem ficou excelente. Você vê que tem áreas que está faltando um pouquinho, que você vê uma camada de lisandra mais fininha, mas tem a camada de lisandra. Então, nessas regiões, enquanto tiver, por mais fino que seja a camada de lisandra, tá bom. Tá? Agora, se não tiver camada de lisandra e se estiver tocando direto no selamento periférico, isso pode indicar que aí vai machucar, vai pressionar a prótese depois, posteriormente, tá ok? Uma vez, aí entra uma coisa muito importante. A gente fez a nossa moldagem, a moldagem ficou boa, legal, vou vazar esse modelo. Tá? Vocês já viram o trabalho que deu para chegar até esse ponto, né? E agora a gente não pode comer bola. É importante na hora de vazar esse modelo eu copiar muito bem essa região de fundo de vestíbulo, essa região de freios e bridas. Por quê? Essa região é o que vai determinar a adesão da minha prótese, tá? Essa região é que vai ser determinante na retenção da minha prótese e no efeito da pressão atmosférica, da coesão e da adesão, tá? Então, se eu comer bola agora e não colocar gesso nessa porção da minha moldagem, a minha prótese vai vir com parte faltando,
tá? Para evitar que a gente faça esse erro, a gente faz uma muralha, a gente corta um pedaço de ser utilidade e faz uma espécie de um murinho aqui, ó, um pouco abaixo desse contorno do fundo de vestíbulo. A gente faz uma muretinha aqui, uma basezinha, para eu poder colocar o gesso aqui e estender esse meu gesso até o término dessa muretinha. Vamos ver lá como é que fica. Depois a gente pode inclusive fazer uma canaleta, uma basezinha, para fazer um murinho, fazer uma muralhazinha para facilitar o gesso, a retenção do gesso aí. Tá? A gente vaza esse gesso. Quem trabalhar com Godiva, a gente vai precisar depois da água quente para remover a Godiva do gesso. Tá? Muitas vezes a água ela acaba. Desculpa, muitas vezes a Godiva, como ela não é um material elástico, na hora de remover do gesso, ela quebra o gesso. E a gente perde tudo que fez. Então, é interessante muitas vezes aí vir com a água quente, né, ou usar a água quente lá da faculdade, para soltar esse modelo, né, dessa base de prova. Tá bom? Esse modelo dessa moldeira individual, desculpa. Então, é importante botar um pouco na água quente. Né? Ou tem o Remox também você pode utilizar. O Remox ajuda também a remover um pouco a pasta lisanda. Depois que eu recortei esse modelo, então eu vou ter esse modelo. Então, para que serve aquela muralha de cera? Era exatamente para eu ter isso daqui, ó, para ter uma área boa de gesso contornando, e essa minha canaletinha aqui, que é meu fundo de vestíbulo, ele está preservado. Porque isso é fundamental, né, na retenção da minha prótese. Foi o que deu mais trabalho até agora é fazer esse selamento periférico. E se você não copia isso no seu modelo de gesso, você perdeu tempo, tá? Perdeu hora clínica. Certo? Se você for usar o elastômero, se você for usar um silicone, por exemplo, para fazer a moldagem, é a mesma coisa, só que você tem que usar um adesivo universal. Eu coloquei esse da Zermatt, mas é porque foi o primeiro que eu achei na internet, tá? Tem outras marcas que você pode utilizar. Esse adesivo ele não é caro, tá bom? Não pode ser substituído por esmalte, tá? Tem gente que, eu vou usar base de unha. Não, não pode usar base de unha, tem que ser esse. O único que você pode usar e substituir por esmalte é caso você vai trabalhar com poliéter, que é outro tipo de material, é um outro tipo de elastômero. Então, se você for trabalhar com um poliéter, a marca mais conhecida é o Impregnum, você pode usar a base de unha. Do contrário, você obrigatoriamente tem que usar esse adesivo universal ou adesivo de moldeira, tá? Esse adesivo de moldeira você vai passar ali na sua moldeira individual, tá? Esperar isso secar, jogar um arzinho para isso secar. Isso tem um cheiro bem forte, parecido com o do esmalte. E aí você pode fazer a moldagem da mesma forma que você faz com a lisanda, tá? Certo? Na hora de vazar é a mesma coisa, a gente tem que fazer essa muralhazinha de cera para você ter um modelo mais resistente e, sobretudo, copiar essas áreas de selamento periférico que a gente moldou com a Godiva. O inferior tem um agravante, né? O inferior, como não tem palato, tem a região da língua, é muito comum a gente vazar só nessa região aqui, na hora de tirar, dar um tequezinho e quebrar bem no meio. Tá? E aí você perde tudo. Então é importante você, com a cera, fazer um assoalho falso, né? Um assoalho artificial para poder vazar esse modelo, tá bom? Então você vai ter esse modelo aqui no final, quando você faz com a cera, fazendo um assoalho falso, né? E aí você tem toda a área do selamento periférico copiada, né? Uma margem de gesso ainda para dar resistência a esse modelo, né? E tem todo o assoalho aqui também. Certo? Então você pode usar os elastômeros, né? Aí tem o silicone de condensação, tem o silicone de adição, tá? E tem o poliéter.
pode usar qualquer um. O poliéster é fantástico, então é um material muito bom, mas é muito caro, tá? E, e, o, e, e o silicone de adição também é um pouco mais caro. O que tem o menor custo para a gente vai trabalhar com o silicone de adição só na consistência fluida. Tá? A gente não usa o pesado para fazer essa moldagem, porque a gente já fez uma moldeira individual. Tá? Para quem não sabe, essa parte densa, né, esse pote maior, onde o silicone é mais denso, ele na verdade tem um único objetivo, é transformar uma moldeira numa moldeira individual, uma moldeira padrão, uma moldeira individual. E depois quem vai moldar propriamente é o silicone mais fluido, tá bom? Então, como a gente já faz uma moldeira individual, a gente vem aqui com um silicone mais fluido, não precisa do pesado.